No ar, Cidadania, Direitos e Deveres. Apresentação, professor Pedro Barroso. Olá, pessoal. Estaremos aqui com fé em Deus nesta janela da cidadania, porque aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. Para isso é necessário que você entre em contato conosco. Como é que você entra em contato conosco? Como é que é, Noel? Muito bom dia, professor Pedro Barroso, doutora Lia Barroso, doutor Rodrigo Mota. Grande abraço a todos os amigos ouvintes. Os nossos telefones de contato 3631-9500 e também temos o 3631-2924 e tem o nosso WhatsApp, se você quiser mandar sua mensagem de texto ou mensagem de áudio, 99711-6971. Também estamos no Facebook, nessa live, ao vivo, maravilha. Ok, estamos com a presença aqui do Dr. Rodrigo Mota e da doutora Lia Barroso. Bom dia, doutor Rodrigo Mota. Muito bom dia, professor Pedro Barroso. Bom dia, doutora Lia, que é professora também. E foi professora da sua mãe. Foi também? Foi. Ah, doutora Lia não sabia não, mas foi o costume aqui já de falar. Bom dia de Noel. Bom dia, como é o nome do amigo ali? Valdeci, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Andaiá FM. É um prazer estar aqui. Recebi esse convite ontem à noite, mas a alegria já me tomou a partir daquele momento. Quase não dormi direito, porque a gente fica sempre ansioso, né, de estar aqui participando, interagindo, levando conhecimento, levando informação ao público. Então, professor, desde já lhe agradeço. Deixo aqui registrado esse agradecimento pelo convite. Não há de quê. Você merece tudo de bom. Doutora Lia Barroso. Bom dia, Pedro, meu colega Rodrigo, Adinoel, Valdeci, que está aqui na retaguarda, e todos os ouvintes da Rádio Andaiá, especialmente os ouvintes e as ouvintes de Santo Antônio de Jesus. Realmente é um prazer participar deste programa aos sábados, que trata de cidadania, direitos e deveres, de forma que possamos, todos dentro das suas possibilidades, contribuir de alguma forma para a cidadania do povo desta terra. Ok, isso é muito importante, doutor Rodrigo Mota. Olha o nosso aparelho aí, esse Pronto. Virtuoso. A pergunta de um ouvinte da zona rural. Ele diz assim: proprietário de uma terra por onde passa um córrego, onde tem um córrego de água, ele tem a obrigação de ceder esta água para os vizinhos. Aí começa com a doutora Lia e o doutor Rodrigo faz o acabamento. Depende. Depende. Nessa pergunta eu também dou. Depende. Porque não tenha, logo que ele vai ter a obrigação de ceder dentro de um acordo, seja ele entre vizinhos, seja ele até perante a justiça, porque realmente a água é um bem inalienável e que ninguém pode negar a ninguém. Agora, se o vizinho ou os vizinhos têm outras possibilidades de água e depois acha que a água dele é melhor, por exemplo, é mais cristalina, é uma água límpida, sem nenhuma poluição e etc, e a partir daí prefere a água dele do que a sua própria água ou a água de um outro, aí realmente esse direito não existe, passa a ser muito difícil, a não ser dentro de uma perspectiva processual, uma instrução que venha dar esse direito, mas é muito difícil. Via de regra, tem direito à água quando ela é a única possibilidade. É importante a gente destacar dois pontos nessa questão. Primeiro, que as águas do mar e do rio não é de propriedade de ninguém, é de propriedade da União. Então, quem é o proprietário é a própria federação, é o Brasil que é o proprietário. Então, mesmo que aquele riacho, aquele rio, aquele córrego passe dentro de uma área privada, não é de propriedade daquela pessoa. Ele é beneficiado, ele teve a sorte, Deus foi muito bom com ele, generoso pela água
transitar por ali, porque o seu gado, né, os seus animais irão se abastecer daquela água, mas não é de propriedade daquela pessoa. E o ponto 2 é a servidão civil, que a gente traz essa questão. Assim como algumas passagens devem permanecer abertas, se forem as únicas, que possa transitar o carro ou pessoas até chegar no seu imóvel, porque, entenda, às vezes tem pessoas que estão presas, circuladas, tem fazenda de um lado, fazenda do outro lado, e ela está cercada ali no meio. E a única passagem, às vezes, é passando pela cerca ou pela cancela de um vizinho. E às vezes acontece, alguém compra esse terreno e diz assim, não, eu não quero que passe mais ninguém por dentro do meu terreno. Só que aquele caminho já existe. Então, existe a possibilidade jurídica aí da servidão civil, que é para a pessoa poder passar, já que aquilo ali já era uma estrada há mais de 30, 50 anos, então não pode ser desfeito ao bel prazer do proprietário, né, do proprietário daquela área, porque aquela área de passagem ali já estava consignada, nunca houve problema e não tem outro caminho a não ser aquele. Então, se aquela água já era utilizada há alguns anos, 30, 40, 50 anos, pela população da região, para abastecimento de algumas casas, então é de bom alvitre, para que se evite uma ação judicial, a autorização para que aquela pessoa possa continuar pegando água daquele córrego, seja para lavar sua roupa, seja para consumo. Se não tiver água da embase, se não tiver, até pela boa convivência entre os vizinhos. Só esses dois destaques aí. Exatamente, depende exatamente da circunstância. Se outra coisa, se for aquela única possibilidade que aqueles vizinhos tenham desta água, não tem como negar, mesmo sendo um córrego de uma propriedade que pode ter pasto e se aquilo, mas o dono não pode impedir. Verdade. Claro que também não vai criar circunstâncias facilitando a vida de A ou de B e C, mas também não pode proibir, do mesmo jeito que você colocou bem a questão do direito de passagem. Se o terreno está incrustado, ele não tem outra saída, os vizinhos, um ou dois ou três, ou quem seja, vai ter que dar. E vai começar por aquele que tem mais tempo, mais que a passagem é mais antiga, porque aí o direito dos outros ficam mais consolidados do que quem tem uma propriedade nova e que a passagem eventualmente tenha sido por pouco tempo. Mas ninguém pode prender ninguém. Lugares ainda que a água da embase ainda não chegou. Não chegou. Alguns lugares que até a energia elétrica não chegou. Não tem. Em tempos de internet, em tempos de tudo. A gente sabe disso, mas é bom sempre chegar a eu digo sempre, um bom acordo, uma boa mediação é melhor do que qualquer briga. No consenso. Tem existido muitas demandas, muitas brigas. Litígios terríveis por conta disso. Agressões físicas, mortes, por causa de água. Por causa de terra, por causa de divisa, de sangue. Aí conheci o amigo Vanderlei lá, e aí ele tava falando, rapaz, tem uma família aqui, é uma cidade tão pequena, aí mostrou o número de ocorrências que acontecem lá, e ele falou, tem duas famílias que são inimigas mortais, que brigam por uma tira de terra onde não se enterra uma pessoa. Imagine. Aí diz que lá já tem mais de 8 ocorrências dessas famílias. Que assim, uma quando chega assim, você não vai tomar isso aqui não, você é isso e isso. Aí a pessoa vai lá e injúria. Aí o outro fala de lá, eu vou jogar uma pedra em você, não sei o que, aí vai lá, ameaça. E fica gerando na delegacia uma ocorrência por causa de uma tira de terra que não dá para se enterrar uma pessoa. Então imagine quando o assunto é uma servidão civil ou é uma utilização de uma água. De água, isso, muitas vezes pode tirar até vida. Com certeza, com certeza. É problema na certa. E a gente, né, na nossa vida profissional, eu mesmo já tive casos vários nessa situação, principalmente a questão do direito de passagem. Aí é confusão na certa. Teve um caso, que eu não vou citar o nome do profissional, que o cliente dele foi assassinado na presença dele, na roça, na divisão, num negócio desse, num caso desse. Então o cara foi assassinado. Eu conhecia o cara que morreu, era um engenheiro agrônomo, né? Esse advogado hoje é juiz. Então é o seguinte, aí, coitado, esse juiz que é muito corajoso, que era muito corajoso como advogado, até hoje corre. Até hoje corre. Mas ele é um cara legal, gente fina, se ele ouvir, ele sabe que não é maldade.
Viu? Bom, temos a próxima pergunta, Adriele. Temos sim, bom dia a todos. A pergunta, ela corre pelo mesmo assunto. O proprietário que possui acesso à via pública tem direito de passagem sobre imóvel do vizinho? No caso, se o proprietário ele tiver acesso à via pública. Ele já tem acesso. Isso, o vizinho pode passar pelo terreno dele para passar para Um segundo acesso, né? Eu acho que é um segundo acesso. Não, aí também. é se ele tem o dele e se ele tem direito de passar pelo vizinho. Aí não. Se ele já tem o dele, o acesso dele, a via pública. Mas o acesso dele, digamos que seja longe, faça uma rota de 5 quilômetros. Aí, como eu disse, o direito é bom senso, vai se verificar isso. Mas, via de regra, quem tem acesso às estradas vicinais, às vias públicas, enfim, quem tem já o seu caminho, sua passagem, não pode querer passar pelo terreno do vizinho. Aí não dá, a justiça não dá esse direito. A não ser em casos excepcionais, por exemplo, que tenha que passar por um buraco muito grande, um córrego, uma ribanceira, ter alguém doente, e não dê para passar o carro, não dê para passar o animal, e só passagem caminhando, aí, enfim. Aí o direito, o próprio juiz, as partes interessadas num processo, ou mesmo numa conciliação, que melhor que seja através da conciliação, vai encontrar a saída. Mas, via de regra, quem já tem sua passagem não pode passar pelo terreno, não pode exigir passar pelo terreno alheio. Doutor Rodrigo, no seu caso aí, que já advoga há um bom tempo e etc., você já se deparou com um caso desse de... Já, assim, já tive, já presenciei casos, porque não só de casos particulares, mas, por exemplo, sempre estou no Tribunal de Justiça e a gente observa julgamentos de alguns recursos. Outro dia eu vi um julgamento assim que eu achei um absurdo, de uma situação muito parecida. Agora, as partes são donas de uma área de 3.000 metros quadrados cada uma, só que já existia uma passagem antiga que passava por dentro de um terreno, só que para chegar na praia, e o terreno dessa pessoa que estava litigando também era de frente para a praia, só que ele queria ter o acesso à praia pelo terreno do vizinho, que era um lote de 3.000 metros quadrados, que não é uma área pequena, mas ele disse, porque já existia esse caminho, há mais de 50 anos existia esse caminho, e eu não quero abrir uma passagem por dentro do meu terreno. Ou seja, os dois terrenos dão acesso ao mar. A distância era mínima, era mais fácil ele sair da casa dele para a praia, mas às vezes por guerrear, por besteira, picuinha. Então assim, a gente acaba presenciando, além de casos que nós, mesmo já trabalhando ao longo desses 10 anos como advogado, mas a gente acaba presenciando também alguns casos que a gente acha esdrúxulo, acha absurdo. Totalmente absurdo. Porque se fosse uma área, sei lá, de 30 metros quadrados, né, até 300 metros quadrados, talvez, agora 3.000 metros quadrados é abuso, isso é abuso. É abuso. Isso é vaidade. É abuso. É querer tirar... Houve um problema lá no tribunal, não teve? Com algumas pessoas? Com alguns desembargadores? Houve, inclusive eu estava lá presente no dia, eu teria 2 sessões de julgamento, uma pela manhã na 3ª Câmara Cível e pela tarde na 5ª Câmara Cível. E fui pego de surpresa, eu tinha feito o pedido de sustentação oral, natural, como vários advogados o fazem, né, para poder sustentar a defesa do seu cliente lá perante a turma dos desembargadores, e fui pego de surpresa com o carro da Polícia Federal, já o carro da TV Bahia também na frente, já fazendo a filmagem com o pessoal. Então a gente foi pego de surpresa, acabou que não houve as sessões de julgamento, perdi minha viagem para Salvador. Ainda lhe deu prejuízo. Me deu um prejuízo, mas foi uma situação assim que eu, sinceramente, eu não esperava. Eu espero que os fatos sejam devidamente esclarecidos. Alguns daqueles julgadores que foram afastados, pelo menos um deles, eu conheço de perto, é uma pessoa próxima a gente aqui, ele nascido em Nazaré das Farinhas. Morou no Santa Rita aqui muito tempo, naquela rua primeira ali, Rua Lagoas. Rua Lagoas uma ali. pessoa muito boa, sempre todos os julgamentos que eu acompanho nas sessões, sempre julgamentos lógicos, sensatos. Tem muitos outros que a gente vê dentro do tribunal que são julgamentos políticos, às vezes por indicação política, o que quer que seja, às vezes a gente vê que há uma influência de fato, mas ele
me causou certa estranheza, porque sempre foram julgamentos lógicos, sensatos, coerentes. Então, a gente fica triste em ver situações como essa. Claro que, assim como no meio de várias instituições, não só na justiça, como na polícia, como no ramo da advocacia, como no ramo da medicina, existem pessoas boas e pessoas ruins, né? É muito difícil, às vezes, separar o joio do trigo, mas é perceptível quem tem caráter ou não. Mas, algumas vezes, às vezes as pessoas são passíveis de erro, né? Eventualmente pode ter beneficiado alguém, às vezes não levou nenhuma vantagem, mas atendeu uma vantagem. Então, mas mesmo assim, isso configura uma corrupção ativa, uma corrupção passiva. Então, a gente fica muito triste. O que a gente busca e espera é que a verdade seja revelada e aquele que seja de fato culpado, que pague pelos seus crimes. Assim como uma pessoa de menor potencial aquisitivo, muitas vezes é julgado antecipadamente, né, e tem a sua condenação, assim eu desejo para esses que têm o bolso cheio, que se de fato... Que mereçam o mesmo julgamento. Exatamente, mereçam o mesmo julgamento, o mesmo caminho. Isento, imparcial. E um detalhe, exatamente, doutor, além dos magistrados, juízes e desembargadores que estão afastados, é uma situação realmente... Eu fiquei assim, todo mundo ficou, entendeu? Uma situação realmente pegou a todos de surpresa. Já havia acontecido há pouco tempo atrás, com no TRT, né, desembargadores inclusive, tá? O CNJ tem sido muito presente em relação a esses casos de venda rigorosos. Também. Eu vi um vídeo da ex-ministra Eliana Calmon, né, falando recentemente que é muito difícil se condenar um juiz, porque ninguém quer denunciar. E quando se denuncia, acontece de você ficar marcado. Para sempre. Você é persona não grata dentro da justiça, porque há um espírito de coleguismo, de corpo. Né, muito forte entre eles, assim como há também entre os médicos no CRM, enfim. Né, há um espírito de corpo, então você se torna uma persona não grata e acaba que seus processos, posteriormente, você fica até impedido de advogar. Eu lembro Josemar comentando, o doutor Josemar daqui de Santo Antônio de Jesus, comentando comigo um caso de um irmão dele, que uma vez entrou com uma ação, uma ação direta de inconstitucionalidade, salvo engano, ou uma DPF, falando sobre uma contribuição que existia antigamente, que os advogados tinham que contribuir para a magistratura, para a associação da magistratura, que depois foi dita como inconstitucional, porque aquela contribuição tinha que ser dos magistrados para os magistrados, e não a gente, não da OAB para os magistrados. Claro. E ele se tornou publicamente persona não grata. Hoje eu não sei nem se advoga mais por causa disso, então deve ter muito cuidado. Uma outra situação é a questão dos advogados. É isso que eu quero falar. Pode falar, doutora. Repare, veja bem. Só rapidinho, Pedro. Eu quero mostrar que esse programa estamos no ar todos os sábados, das 8h30 às 9h30. E eu sou o professor Pedro Barroso e estou no Instagram, certo? Acabou de chegar aqui o nosso amigo Zacarias, uma liderança do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Antônio e também presidente da Associação dos Produtores lá do Espinheiro, Toca dos Índios, aquela região toda. Zacarias. Bom dia, Zacarias. Bom dia, professor. Para ver o motivo de alegria até aqui, fazendo parte dessa mesa aqui, essa mesa maravilhosa, composta de pessoas maravilhosas aqui. Eu quero mandar um abraço ali para o pessoal do Espinheiro, que eu passei lá agora, estava todo mundo ali. Zacarias, mande um alô para mim. Mandar um alô ali para Sandro, Ailton, todos que estavam ali reunidos ali, na frente da casa de Ailton. Sandro, Ailton. Ailton, Bartolomeu, Neca Dinito aí, Mão Manezinho. Quero dizer a ele que vamos tocar para frente essa associação aí, que tudo irá bem. E quero falar para o pessoal do Comum do Rio da Dona, o dia 9, nós estamos reunidos aí fazendo um curso aí de análise de solo. Vou fazer uma palestra aí sobre análise de solo, convidado pelo irmão Ciro, Ipeu, Edésio, essa turma aí, e a presidente da associação, Deia, a tesoureira. Dia 9 da manhã nós estamos aí. Eu quero convidar todos os moradores daí, do Oti, do Morro, São Bartolomeu, Comum do Rio da Dona, que se compareça no dia 9, às 9 da manhã, que Zacarias está aí, é o secretário de Agricultura do Sindicato Rural. Mandar um abraço para todas as associações, eu vou passar por todas as associações.
fazendo palestra de associativismo, curso de análise de solo, por todas as associações. E aí nós vamos criar um grande harmonia entre as associações e botar essas associações para crescer. Muitas associações estão desativadas, nós vamos pegar para ativar as associações e nós vamos para frente. Segurar na mão de Deus que a vitória é certa. Beleza, esse é o Zacarias, uma liderança incontesta ali naquela região, uma pessoa de bem, guerreira. Eu não me esqueço da descrição que ele fez descendo Pedra do Cavalo, ali, aquela ladeira do Pedra do Cavalo, daqui para lá, de Santo Antônio para lá. É isso. De 2 horas da manhã para 3 horas da manhã, no F4000, quando o pneu fez, pim, estourou. Aí os caras que estavam em cima do caminhão, vamos morrer. E Zacarias segurou. Quando entrou para um lado, o outro pneu fez, quando chegou na beira de cair na ponte, Deus botou a mão assim. E segurou. Aí o caminhão ficou parado. É aí. isso. Desse dia em diante, Zacarias nunca mais. Não viajei mais. Teste de fogo. Teste de fogo, Foi. E os caras tudo gritando, vamos morrer, vamos morrer. Pega ele agora. Aí os caras gritavam, né, que iam morrer, né? Em cima do caminhão. Segura todo mundo aí que vai morrer, todo mundo aí, vai morrer, vai virar. Em cima não veio o carro de lá pra cá não, um ônibus, nem carreta de lá pra cá não. Aí na mesma da hora, o ônibus da Suba pouco assim, em cima da ponte assim, ó. Com os faróis ligados em cima e o carro, ó. Pendendo pra virar pra outro. E na mesma da hora, ele voltou assim rapidamente assim, ó. E parou no acostamento, aí segurou. Pertinho de cair lá embaixo do rio, né? Não faltava nem 10 metros pra descer. Ave Maria, É. Deus é mais. Acontece. Beleza. É isso aí, vamos reforçar o trabalho do nosso amigo Zacarias. É isso. É o secretário de Agricultura dos Trabalhadores do Sindicato de Santo Antônio, e ele vai bater toda a circunscrição municipal, todas as associações, porque ele é um cara altruísta, é um cara do bem, tranquilo, sabe? E é um grande guerreiro. É isso. Um grande guerreiro. E avisar para os produtores Tem uma rurais pergunta que ali. em Sim. março nós estamos distribuindo muda de cacau para toda a região. Você mesmo faz a muda e vai dar de graça. Nós vamos passar para o sindicato e o sindicato vai passar para os produtores. Esse é o Zacarias que eu conheço. E logo, imediatamente, nós vamos fazer um viveiro de muda de laranja, de 4 espécies de laranja. Laranja polcã, pera, laranja de umbigo, limão. Vamos fazer um viveiro muito bom para os produtores recondicionar seus pomares, seus sítios, que está tudo morto, as laranjas, tudo de praga. Arrancar aquelas laranjas velhas e botar nova. É um discurso prático, né? É prático. Isso tá não vai ser voltando logo a- agora, mas no próximo ano vindouro nós vamos ter isso aí. Pronto, pode ser. Cília, sobre esse negócio da corrupção. Eu queria falar Pode rapidinho sobre a questão dos advogados, porque a OAB precisa realmente, tardiamente, vou ser muito franca, ela pode ter tomado providência logo, porque um fato semelhante para todos os acusados, ou denunciados, ou suspeitos, aqui a gente não está acusando ninguém, pelo contrário, eu torço que seja tudo isso só suspeita e que não se torne, indícios que não se tornem realidade, um fato realmente penal, ou um fato administrativo, ou um fato civil de um ilícito muito grave que venha prejudicar a carreira desses desembargadores, desses magistrados, mas a prisão apenas para os advogados, realmente o CNJ, a meu ver, usou 2 pesos e 2 medidas. Não poderia, nós temos um colega que é advogado militante, que concorreu à vaga de desembargador, inclusive comigo, que é o colega Márcio Duarte, que está preso, soube que estava, inclusive, incomunicável, e muito tempo depois que a OAB, depois de muita gente reclamar, resolveu tomar posição, porque eu digo sempre, instituição, entidade de classe, não é só para aqueles que são do seu lado, entendeu? Tem que ser a defesa... Falta o espírito de corpo para a OAB, assim como tem na magistratura, na medicina e outras exatamente. categorias. Então, eu acho que deixaram o rapaz a ver navio, pouco importa se ele é um colega que não reza na cartilha de A, de B ou de C, ele foi meu concorrente, eu podia dizer, toma, bem feito, infeliz. Nada, muito pelo contrário. Lamentei como lamentaria a prisão de qualquer colega. Se estiver errado, que passe pelo devido processo legal e adiante seja punido, seja condenado e cumpra a sua pena. Mas antecipar uma prisão de um advogado, só dos advogados, ou prende todos ou não prende ninguém. A meu ver, eu acho que a situação foi muito
discriminatória com relação à advocacia. A advocacia realmente tem que tomar posição, porque, inclusive, outro advogado, mas que não está advogando, que é secretário do tribunal, que, por sinal, é uma pessoa que eu também conheço, tenho respeito, é uma pessoa do bem, uma pessoa muito simpática, que é Antônio Roque, mas ele também é advogado, foi, pelo menos, é bacharel em direito, foi advogado, depois se tornou assessor e secretário do presidente do tribunal, que também foi, ou seja, os menores foram presos, os advogados, e eu não estou dizendo que era para prender desembargador, não. Eu acho que não era para prender ninguém. Na verdade, devia se fazer, investigar tudo, porque é um escândalo e outra coisa, o escárnio com relação a essas pessoas. É muito horrível isso, uma coisa horrível. Como aconteceu com o TRT, a ex-presidente, a Adna, uma pessoa Aguiar, uma cadeirante. Uma cadeirante, uma mulher com visão política razoável, uma pessoa muito culta, uma pessoa do bem, passou pelo que passou e está passando. E mais, o corregedor que foi o desembargador Ezequias Oliveira, foi meu colega de sala, de restaurante universitário, morou com Pedro, uma pessoa que eu não sei como ele foi envolvido naquilo ali. Eu acho que ele foi envolvido através de outras pessoas, que ele facilitou, abriu a guarda e sobrou, porque eu realmente não passa pela minha cabeça o desembargador Ezequias ser um corrupto. Porque é um cara... A mãe dele é lavadeira. Princípio, formação. Era lavadeira. É um negro que foi discriminado. Morou na negro, entendeu? Todas as mazelas que os negros sofrem no país. Ele sofreu de neguinho chegar. E aí, negão, não sei o que com ele. Ele estava comigo em Porto Seguro, na praia. Nós estávamos. Nós estávamos lá na praia e tal. Nos encontramos em Porto. E alegria, estávamos no local, no mesmo motel. Aí a gente ficou sentado na areia, lia com a esposa dele, que também é colega nossa. Comensal do restaurante. Também, que é dentista ela. Aí chegou aqueles que fazem tatuagem, né? É. Assim, aí, negão, vai uma tatu aí pra você? Ele desse pagador. Aí, de negros e mestiços, mas que a minoria branca se acha no direito de discriminar, um absurdo, e ele passou por tudo isso e depois ser taxado, está respondendo. Ali tem coisa errada, coitado de Ezequias. Eu fiquei muito triste, como o nosso amigo, nosso vizinho, que devemos não citar o nome, mas que é desembargador, que é uma pessoa também que eu realmente fiquei, uma pessoa direita, uma pessoa, entendeu? Eu fiquei muito triste, horrorizada. Dessa região. Então, eu fiquei muito triste também, entendeu? Mas eu sei quem foi preso foram os advogados. E o advogado que está preso, um deles, o Márcio Duarte, é meu amigo, eu vou visitar. Por isso federal que olha que não olha, eu vou visitar. Se o cara é meu amigo, sabe, ele... Bom de conversa, foi meu concorrente. Teve no meu escritório como concorrente. Digo, vem cá, que diabo você veio fazer aqui? Brinquei com ele, tudo. Estava participando aí sobre debate político, ele ligou para me parabenizar e tudo mais. Então, aquela coisa, a gente fica muito triste em ver colegas envolvidos numa situação dessa. E ficou a missa aí. Foi, demorou. Estava na listagem dos apadrinhados da OAB, que teve, eu digo isso com todas as letras, porque teve mesmo. E o que é que acontece? E ele requeria muita coisa, impugnava e não sei, um direito que ele tinha como candidato, como advogado. E isso acho que mexeu com os brios da diretoria, tanto é que no momento que ele foi preso, muito tempo depois, nas redes, nos grupos, todo mundo reclamando, a OAB não vai fazer nada pelo colega, não, é que fizeram lá um pedido tal, que eu não sei nem se vai... Fizeram mas pelo puxadinho. Menos, fizeram alguma coisa, ainda bem que fez, ainda fez, porque realmente a gente não pode olhar para o colega do jeito que estão olhando os de fora, porque o espírito de corpo existe em todos os lugares, não é que a gente vai querer passar a mão pela cabeça de ninguém. Se estiver errado, que responda na forma da lei. Agora, antecipar a condenação, eu já disse nesse microfone várias vezes, eu sou a favor do trânsito julgado. Eu pessoalmente, acho que tem, porque tem muita injustiça por aí. E já dizia o sábio, é mais fácil você liberar 1 milhão de culpados do que condenar um inocente. Eu sou contrária a isso. Beleza. Digo como advogada. Boa frase. A pergunta para o próximo bloco.
Muito bem, professor Pedro Barroso, a pergunta do ouvinte. Olha, bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Pedro. Comecei a trabalhar em 1º de março de 1988 na função de professora, mas não tinha o magistério completo. Em 94, fiz o concurso, fui aprovada e continuei exercendo a minha. Agora, do processo veio indeferida. Vou enviá-lo para o senhor professor analisar e me dizer se na realidade tenho que esperar o período de acordo ao período do concurso até completar o tempo de 25 anos, esquecendo os 7 anos trabalhados. Obrigada, Cleonilda. Pronto, minha amiga Cleonilda, fique ligada. Doutor Rodrigo aí. Cidadania, direitos e deveres. IMDI Cardio Center, um centro médico com todas as especialidades em um só lugar. Avenida Luiz Argolo, 3162-2999. IMDI Cardio Center, informa a hora. 9h04, bom dia. No Novembro Azul, o Centro Médico IMDI Cardio Center te convida a entrar na campanha da saúde do homem contra o câncer de próstata. Realizamos exames de imagens, exames urológicos, exames laboratoriais, exames de cardiologia, dentre outros. Centro Médico IMDI Cardio Center, um centro médico completo para cuidar da sua saúde. Avenida Luiz Argolo, 116, ao lado da Santa Casa. Responsáveis técnicos, Dr. Luciano Ramos, CRM 15037 e Dr. Marcos Cerqueira, CRM 19765. Na Black Friday Lay você só paga meia. Até 50% de desconto em lentes e armações. Black Friday Lay das óticas Vanderlei Teixeira. De 25 a 29. Você leva tudo e só paga meia. Até 50% de desconto em lentes e armações. Consulte o regulamento na loja. Óticas Vanderlei Teixeira. A razão do nosso sucesso é a sua visão. Atirou, é gol. Haja coração! Chegou a hora de conhecer os finalistas da Copa Rural. Neste domingo, dia 24, a partir das 8h30. Na Boa Vista versus Tabocal. E no Benfica versus Terra Seca. Convoque a sua torcida. Apoio Liga Santo Antoniense de Futebol. Realização Secretaria de Esportes e Lazer. Prefeitura de Santo Antônio de Jesus. Capital do Recôncavo. Oi, Alex, vamos? Ô, João, cadê aquela moto velhinha? Essa não é a sua moto. Cara, não sabe? Ouvi na rádio que na Motosol você chega com sua moto seminova e sai com uma Honda 0 km. Como assim? Cara, é isso mesmo. Lá eles pegam sua seminova como entrada de uma nova. Vale também para lance de consórcio, serve para troca com troco. Além disso, eles compram, vendem e financiam, Alex. Demorou! Tô indo pra lá agora! Motosol, acelerando com você. Use sempre capacete. Em dezembro de 81, botou ingleses na roda. Alô, nação rubro-negra! Grande final da Libertadores da América, Flamengo e River Plate, com a cobertura total da rádio Andaiá FM. Apoio Aposta Esportiva. A sorte é sua e a garantia é nossa. E o nosso amigo Júnior do Pinambá. Vamos lá, nação, todos juntos. Grande final da Libertadores, Flamengo e River Plate. É o Mengão dos projetos mais recentes aprovados pela Câmara para beneficiar você, cidadão santo-antoniense. Cartão SAGE Cidadão, o Bolsa Família Municipal para ajudar quem mais precisa. Aprovado. A residência médica para os profissionais de saúde da família. Aprovado. Reserva de 1/3 do tempo do professor para estudos e outras atividades pedagógicas. Aprovado. Em Santo Antônio de Jesus é assim. Beneficia o povo, a Câmara aprova. Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, a Casa da Cidadania.
Eu sou mais a Bahia. A Bahia que com a recuperação das estradas conecta a cidade a cidade e com o novo aeroporto de Conquista conecta todo mundo com o mundo todo. A Bahia que inova na educação com o programa Ciência nas Escolas e preserva a nossa cultura com o novo Teatro de Itabuna. O governo do estado segue trabalhando forte e já é o governo que mais investiu na Bahia em toda a história, com obras tamanho G de gente. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. A Andaiá FM está junto com a maior torcida do Brasil. Dia 23 de novembro, transmissão ao vivo da grande final da Libertadores da América. Flamengo e River Plate se enfrentam pelo título e a Andaiá FM vai trazer todas as emoções para você. A nossa equipe estará no Bob Esponja Lava Jato Churrasquinho Music Bar. O nosso time já está escalado. Na bola, Mário Freitas, Itajaí Júnior, Tino Alves, Frank Monteiro, Dilson Barbosa e Fernando Moreira vão transmitir tudo para que você não perca nada desse grande jogo. É a Andaiá FM com o Flamengo pelo título da Libertadores. Oferecimento: o Varejão Autopeças, mania de vender barato. Faça suas compras e concorra a um EcoSport 0 km e vários outros prêmios. BR-101 Amparo 3632-4585. Na hora de dar aquele grau no seu veículo, passe no Lava Jato Bob Esponja. Além do delicioso espetinho a partir das 18 horas e aos domingos a partir das 15 horas. Lava Jato e espetinho Bob Esponja, loteamento Quinta do Inglês, 7598203-3478. Na aposta esportiva, o seu time é pé quente. A sorte é sua, a garantia é nossa. Aposte no seu time do coração e boa sorte. Com mais conforto e qualidade de imagem, a Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus conta com aparelhos modernos e exames que possibilitam diagnósticos cada vez mais precisos. Atendendo a convênios e particulares e com preços populares, a Santa Casa oferece todos os tipos de exames de ultrassonografia. O atendimento é de segunda a sexta-feira e pode ser marcado através do telefone 753631-1301. Neste Natal, nada de Renault Trenó. Você vai poder sair desfilando em seu carro novo ou seminovo. Basta passar na Edcar Veículos e conhecer as vantagens. Fica a dica, não compre seu veículo sem antes consultar o nosso amigo Edmilson. Compra, venda e financia. Edcar Veículos, Avenida Roberto Santos. Calma, vai ter pra todo mundo. Aguarde o dia 25. Comercial São Luís. Tudo no mesmo lugar, pelo menor. O Atacadão, o maior atacadista do Brasil, tem qualidade, variedade e o preço justo. Você que é comerciante, varejista, dono de mercadinho, lanchonete, pizzaria, restaurante, você, minha amiga dona de casa, vá para o Atacadão mais perto de você. No Atacadão tem a boa do dia e frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. E você pode comprar em unidade, embalagens fracionadas ou em grandes quantidades. Quer economizar ainda mais? Vá para o Atacadão, lugar de comprar barato, parceiro do seu negócio. Está na moda, estilo pra viver, curtir a vida, fazer acontecer. Está na moda, pra levantar o astral. A moda agora é real. Real Calçado, estilo moda pra você. Real Calçado. Real Calçados, Praça Padre Mateus e Real Calçados e Confecções, Rua dos Correios. Não tem igual, barato é na Real. Megalar Móveis e Eletro, cada vez mais mega. Uma loja com mega variedades e com mega preços baixos. Pensando em você, agora nas lojas Megalar Móveis e Eletro, você pode pagar as suas contas de água, luz, telefone, efetuar saques, fazer recargas de celulares e muito mais, através do nosso Bradesco Expresso. Megalar Móveis e Eletro, em Santo Antônio de Jesus e Valença. Nas farmácias União, você encontra uma linha completa de medicamentos, cosméticos e perfumaria, sempre com os melhores preços e agora com super descontos toda semana. Além disso, as farmácias União dispõem de serviços que facilitam o seu dia a dia, testes de glicemia, aferição de pressão, aplicação de injetáveis e entregas a domicílio. Ah, e farmacêutico de plantão. Passe agora em uma de nossas lojas. Farmácias União. Saúde para toda a família. Em Amargosa, Santo Antônio de Jesus, lojas 1 e 2. Jaguaquara e Valença. Vinícius, soletre iogurte. Vitogurte. Juliana, soletre iogurte. Vitogurte.
Arthur, soletre iogurte. Vitogurte. Tá bom, já entendi. Vocês querem Vitogurte na hora do recreio. A criançada já sabe. Se tem sabor, tem diversão, tem Vitogurte. Então você, papai e mamãe, já sabe. Se é iogurte, tem que ser Vitogurte. A venda dos melhores supermercados da região. Rincão Gaúcho, agora em Santo Antônio de Jesus. Restaurante, churrascaria e pizzaria. Self-service por quilo, cortes de carnes, variedades das saladas e melhor sobremesa. E à noite tem à la carte, tira-gosto, massas e durante todo o dia a cerveja da sua preferência. Aberto de segunda a sábado no almoço das 11 às 15 e à noite até às 22 horas. Rincão Gaúcho, na rua Landulfo Alves, o antigo Saborear. Churrasco feito por gaúcho. E a melhor pizza com o menor preço. Visite nossas redes sociais ou ligue 3631 9184. A Farmácia Cordeiro tem uma relação familiar com você, amigo cliente. Pensamos em todos os detalhes para melhor lhe atender. Saúde e bem-estar em primeiro lugar. Nós cuidamos da sua saúde, meu amigo e minha amiga. Nós da Cordeiro somos diferentes, uma verdadeira família, com tradição, bom atendimento e ótimos preços em medicamentos e perfumaria. Aqui na Farmácia Cordeiro, você é sempre bem-vindo. Farmácia Cordeiro, nossa marca tem a sua confiança e o menor preço. Em Sage, nas 4 esquinas. Programa Cidadania, Direitos e Deveres. Olá, pessoal. Eu sou o professor Pedro Barroso. Todos os sábados estaremos aqui nesta janela da cidadania, porque aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta, aqui na 97.1, Cidadania, Direitos e Deveres. Ok. Adinoel, retornando aqui ao nosso trabalho, doutor Rodrigo está aqui conosco, doutora Lia se dirigiu ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Antônio de Jesus e continuamos com esta pelota com o nosso doutor Rodrigo Mota e o nosso líder sindical, Zacarias, que manda abraço para um bocado de gente lá. Quais são as pessoas que você está mandando abraço lá do Espinheiro? Sandro de Agostinho aí. Eu passei, ele estava reunido com mais de 15 pessoas. Sandro de Agostinho, um abraço, Sandro. Ele mandando. Zé, aí, manda um abraço pra mim aí, um alô aí, vou mandar. Ailton, Bartolomeu, Neca de Nito, tá todo mundo aí, Ailton aí. Zacarias, no caso aí, o que você acha, Santo Antônio? Santo Antônio, você que nasceu e se criou aqui, vinha de pé, que léguas tiranas que você andava. 8 quilômetros de pé, indo e voltando. De pé e voltando, né? De pé pra lá e pra cá, estudando e etc. Como é que você vê Santo Antônio de Jesus, um filho da terra, gerindo a cidade, ou não? Tanto faz, tanto fez? É assim, não é tanto faz, tanto fez, tem que fazer. O filho de Santo Antônio de Jesus, a prefeito, ter prefeito, ter deputados. Filho de Santo Antônio. Filho de Santo Antônio de Jesus. Hoje pode fazer um prefeito, pode fazer um deputado, fazer vários vereadores. Hoje nós vemos vários vereadores de fora de Santo Antônio de Jesus e os daqui de fora. Os daqui se lança, sai candidato e o pessoal não vota nele. Vota no de fora. E depois vai pedir o de fora. Tu não tem uma pessoa aqui para tu, quando bater na porta, ele te atender, aí vota no de fora. Aí o de fora vem, vota, recebe os votos, ganha. Aí quando tá lá na periferia, aí pula para condomínio. Quando você chega no condomínio, não é atendido, não. Se muda. É assim, Essa semana eu passei, dei uma carona a uma pessoa ali na Maria Preta, de frente à Igreja Esperança. Aí ele foi comigo. Ô, seu Zacarias, eu caí doente, fiquei 2 semanas sem achar um dia de trabalho. E fui na porta de um vereador, sabe o que aconteceu, o que ele falou? Encontrei ele de cara. Aí falei pra ele, ele me disse, estava precisando de uma cesta básica. Ele disse, olha, eu não posso lhe dar uma cesta básica não, porque você vai falar, e sabe o que vai acontecer? Vem 10 atrás de mim para dar cesta básica. Rapaz, isso dói no coração das pessoas, né? É muito. Um trabalhador, diarista, pede uma cesta básica a um vereador e o vereador não dá. É isso que eu digo. Se um dia eu chegar aqui, chegar numa câmara daquela ali, o meu salário eu não quero não.
Esse salário é para fazer isso aí, para ajudar o pobre. Quando você chegar aqui, ó, a pessoa pedindo uma cesta básica, seu Zacarias, já uma pessoa aí buscou a cesta básica tá lá. Ou vai ter um dinheiro aqui, ó, toma aqui, ó. Entrega. Esse é o Zacarias. Valeu, Zacarias. Chega a pessoa procurando uma passagem para viajar, não tem um vereador que dê uma passagem. Vem pedir uma cesta básica, não tem um que se levante. Zacarias, e o caso de Santo Antônio ter sempre prefeito de fora, o que você acha? Isso é bom? Eu acho assim, é ruim porque quem vem de fora não conhece Santo Antônio de Jesus. Ele vai por outras pessoas guiando. Guiando. Como eu já guiei muitos assim. Já guiei muitos. Chegava aqui, não conhecia a zona rural. E eu levava em comunidade de Boa Vista, levava em comunidade de Espinheiro, Comum do Rio da Dona, Baixa do Morro, Ponto do Jacu, Sapucaia, Cantagalo, Gameleira. Tudo eu levava esse pessoal. Para conhecer o pessoal e ele pedir voto. Mas depois que ele ganha, as pessoas ficam para trás. Ele não olha mais para nenhuma comunidade. É tanto que agora nós passamos 3 anos. 3 anos dentro do buraco. Agora, 3 anos dentro do buraco. Saía daqui até os Pinheiros dentro do buraco. Se fosse até o Comum do Rio dentro do buraco. Não tinha suspensão de carro que aguentasse, não tinha moto que aguentasse, quebrava tudo. Todo mundo assim chorando. Aí a gente chorando dentro desse buraco. Quando chega agora, eles começam a fazer as estradas. Mas é um jogo de engano. Aí faz, chega a época das eleições, tá tudo pronto. Aí sai, abraçar um, abraçar outro, toma um cafezinho na casa, toma um cafezinho na casa de outro, aperto de mão, tapinha no ombro. E o cara sou eu. Aí o pessoal, vamos contar nele que o cara é aquele ali. Que cara é aquele ali? Aquele cara é o maior enganador do mundo. Enganador. Então nós temos que sair do engano. Conscientizar o pessoal. Vocês precisam aprender a votar. Nesse instante eu estava falando com o irmão Tuca aqui, ó. Na peçaria ali, ó. Povo de Santo Antônio de Jesus, eleitor, tem que aprender a votar. Amém. Vereador que já está lá há 10, 15, 20, 30 anos lá dentro, bota esse cara para fora. Bota tudo novo. Bota esse cara para fora. É isso aí. Todos para fora. Zacarias. E faz novo. A Bíblia diz assim, as coisas velhas se passam e faz tudo novos. Pronto. Zacarias é um evangélico também, comanda uma comunidade evangélica lá na zona rural. Aquela pergunta, Zacarias, que foi feita sobre a questão da professora, não é isto? Isso. Pronto, professora. Ela, em 88, ela começou a trabalhar. Posteriormente, 7 anos depois, em 94, ela passou no concurso público. Isso. E começou a desempenhar. Professor, na verdade, pelo regime especial de aposentadoria. Então, as mulheres, para se aposentar sendo professoras, precisam de 25 anos de contribuição, né, pela legislação anterior. E tem o fato do seguinte, pode ser incorporado esse período de 7 anos que ela trabalhou e ser somado a esse outro período que ela já trabalhou aí se ela tem de 94 para cá, salvo engano, ela já tem os 25 anos necessários. Então, o INSS aí pecou, a senhora está no seu direito, está coberta de razão, então se municie dos seus documentos, das suas provas, da sua carteira de trabalho que foi assinada no período anterior, de 88 a 94, do seu concurso público e corra atrás de um advogado que possa, que entenda do direito previdenciário, que possa lhe assistir, da sua confiança, que a senhora vai conseguir, com certeza, se não foi, já houve as negativas pela via administrativa, partir para a via judicial e, sem sombra de dúvidas, seu direito será amparado e a senhora vai ser aposentada, inclusive com direito retroativo desde o período da primeira solicitação, do primeiro requerimento. Muito bem, vai receber o dinheiro os dinheiros que estão lá guardados, que pertencem desde a minha colega professora. Muito bem, meu irmão. Procura um advogado da sua confiança. Adinoel, temos ouvinte no ar? Pois não, ouvinte? Alô? Alô? Bom dia. Bom dia, irmão. Pedro Barroso? É ele. Quem fala aqui é Marcos de Vazedo. Pronto, Marcos de Vazedo. Uns 2 ou 3 meses. Eu sou filho de bispo. Pronto, de bispo. Bispo.
do programa aí. Obrigado. Eu ouvi porque vocês passam uma grande confiança para a população. Então, a minha pergunta que eu fiz foi 2 ou 3 meses atrás, foi sobre a presidência. E o advogado no dia me disse aí que não podia dar nenhuma explicação agora concreta, porque a lei ainda não estava aprovada. Como já aprovou, eu queria só uma explicação, um exemplo. Eu vou falar do meu caso. Pois não. Eu tenho 47 anos de idade, sou funcionário público hoje e tenho 25 anos de contribuição. Como é que fica a minha situação lá na frente? Quantos anos eu tenho que trabalhar? O que vai acontecer nesse processo aí que está tendo da aposentadoria? Como é que fica a minha situação? Eu tenho 47 de idade e tenho 25 de contribuição entre empresa privada e empresa pública, né? Que hoje eu sou funcionário da Prefeitura de Vazedo. E estou exercendo, estou em atividade. O que o advogado pode me dizer aí sobre a minha pessoa? Muito obrigado pela pergunta e pela audiência. O seu pai é uma pessoa excelente, Valdivino também, uma família fantástica, muito bacana, né? Bacana mesmo. Vazedo está de parabéns por terem produzido, gerado pessoas tão boas como vocês. Doutor Rodrigo Mota vai lhe orientar. Amigo, o que a gente tem a dizer é que você vai continuar trabalhando durante um período ainda vasto, mesmo que a lei não fosse alterada. Mesmo com 25 anos de pagamento. Isso, mesmo que a lei não fosse alterada, ele teria que estar trabalhando aí pelo menos para ter 35 anos de contribuição. Hoje ele tem apenas 25, então mais 10 anos de contribuição pela lei vigente. Então ele tem 47 mais 10, 57. 57 anos ele teria trabalhado, mais os 35 anos trabalhados, essa soma aí daria 92 pontos, ele já teria direito a se aposentar, porque na verdade existem hoje dois tipos de aposentadoria, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de serviço. É o que ele acha, é o que ele coloca aí, porque ele tem tempo de serviço, ele tem 25 anos. 25 anos, mas por tempo de serviço, para ele se aposentar, ele ainda precisaria ter no mínimo 35 anos de contribuição. E por idade ele precisaria ter no mínimo 65 anos. Então ele está longe das duas faixas. O que é que acontece? Para ele se aposentar pela nova lei, ele vai ter que, na verdade, ser somado à questão da idade com o tempo de serviço e ter atingir uma pontuação mínima. Nesse caso aí, ele vai ter que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição, mais uma idade que, no caso dele, quando tiver 35 anos de contribuição, vai ter 57 anos. A soma, ele vai ter 92 pontos e aí ele vai ter direito à aposentadoria. Então, naturalmente, para ele, vai ficar na mesma coisa. Tanto ele vai se aposentar com mais 10 anos de contribuição, se a lei fosse permanecer a mesma, ou mais 10 anos de contribuição de trabalho, ele também vai se aposentar da mesma forma e vai receber de maneira proporcional, né, ao tempo de contribuição, às suas contribuições no decorrer do tempo. Mas o melhor mesmo, a gente fala aqui nos microfones, sempre a gente informa e fala de maneira geral, abrangente, porque nós não estamos com dados palpáveis aqui de cada caso especificamente. Mas o mais correto e mais sensato é ele se dirigir ao INSS, primeiro fazer o agendamento através do telefone 135, agendar um dia, ir no INSS, ver como é que estão as contribuições dele, se está tudo direitinho, fazer a incorporação, para que quando chegue o momento de fato da aposentadoria, já está tudo devidamente encaminhado, porque pode ser esse problema que a resposta anterior da pergunta anterior que nós dissemos da professora, pode ser que ela não tenha se aposentado ainda, porque ela não foi ainda no INSS para fazer a verbação do período dos 7 anos que ela trabalhou anteriormente, né, do período de 88 a 94. Então, é importante que sempre aqueles segurados do INSS, aqueles que contribuem com a Previdência Pública, se dirija à instituição pelo menos uma vez no ano para tirar um extrato, ver como é que está lá a sua situação, se está tudo certinho, está contribuindo. E o pessoal da zona rural que contribui com o sindicato, é importante ficar atento a isso também, fazer a contribuição no sindicato rural para poder ter o direito à aposentadoria, porque eles também se aposentam pelo regime especial. Então, são essas circunstâncias aí que a gente sempre recomenda de forma preventiva para que não haja problemas futuros. Para uma pergunta inteligente, uma resposta inteligente. É importante isto, que você, ouvinte,
meu amigo de Vargem Grande, antiga Vargem Grande, que é atual Vazedo, né? É bom, eu fico feliz. Seu pai, um cara excelente, uma família fantástica, fabulosa, religiosa. Seu pai era evangélico, Valdivino, mestre Valdivino, Dona Marlene, a esposa dele, Moisés. Mestre Valdivino ainda continua buscando ouro lá na Serra. A avó era de lá. Era de lá, né? Era de Grande. Beleza. Bom, Adriele, temos uma pergunta? Temos sim. A pergunta é bem curiosa. A ouvinte, ela fala que o vizinho fuma maconha todos os dias. Maconha orgânica, deve ser. E que a fumaça, o cheiro, incomoda ela. Ela quer saber como ela pode resolver isso. É interessante, né, essa questão, né? Quer dizer, ela não precisa nem comprar maconha. Ela já é uma fumante passiva. Não precisa comprar, pode ser presa, né, como usuária, ela fica ali só na janela do vizinho, vai pegando. Na brisa. Engraçado que quando eu morava em Cachoeira, eu passava por isso quase todos os dias. Eu tinha que fechar a janela do meu quarto, porque o vizinho do lado, né, do fundo, tinha toda a fumaça para a minha casa. Era? Pronto, então realmente passou por isso, né? Passei por isso. É por essas e outras, às vezes, que a polícia, né, o serviço de inteligência da polícia, às vezes recebe uma denúncia e a polícia faz uma batida lá nessa casa do vizinho, aí fala assim, estamos recebendo denúncias anônimas. Não é tão anônimo assim, já que, né, as pessoas que fumam aí, o cheiro é um cheiro muito peculiar. Né? Quando se acende um cigarro de maconha em qualquer ambiente, as pessoas que estão ao redor vão perceber e vão saber que aquele cheiro é de maconha, não tem jeito, é um cheiro característico. Né? Então, o que eu recomendo para a senhora é que, assim, judicialmente falando, a senhora não pode fazer muita coisa, mas aí, já entrando pelo lado penal, eu recomendo que a senhora vá prestar uma queixa na delegacia, mesmo de forma anônima. Porque ela não está obrigada também. Ela não está obrigada a estar convivendo com esse tipo de ambiente. O camarada pode fazer uma laje, talvez, ou escolher um local mais aberto para fazer a sua utilização recreativa da droga. Né? Cada um faz o que quer com o seu corpo. Eu não estou aqui julgando se o cidadão usa ou deixa de usar, mas para essa senhora, o recomendável mesmo é que ela vá na delegacia, dê uma queixa e o serviço de inteligência vai fazer uma batida lá. Esse cidadão vai ser preso. Muito provavelmente, se ele for usuário, vai estar com uma quantidade pequena. Se tiver com uma quantidade grande, vai ser configurado o tráfico. Se for uma quantidade pequena, usuário. Ele vai receber uma advertência do delegado. Eu tenho certeza que, pelos minutos ou horas que ele passar dentro da delegacia, se for aqui em Santo Antônio, eu acho que ele não vai querer voltar para lá, não. Não é coisa muito boa, não. Não é coisa muito boa, não. É melhor ficar distante. Então, aqueles vizinhos aí que estão fumando e o cheiro tá chegando na janela da vizinha, dê uma acalmada, deixa a coisa espairecer, escolha um outro lugar para fazer a utilização recreativa das substâncias que você entende. Se você achar aquela música Fumacê, Fumacê, você bota aí, viu? Aí assim, ó. Aí Deus diz assim, ó, por que o povo sofre aqui na terra? Por falta de entendimento. Essa senhora aí está sofrendo com o odor da maconha por falta de entendimento dela. Tem uma forma que eu vou passar para ela, que ela vai... Passa aí, passa essa forma aí. Essa forma que ela vai... Passa aí, Zé Querido. Não vai prender o rapaz, vai libertar o rapaz... E não vai ficar de cabeça feita, né? Ela chama ele para ir em uma congregação na igreja, que tem a cura de libertação. Tem aquele preto velho, não vai ter mais vontade de fumar. Aí. E ela fica liberta. Ainda em passagem por terrenos alheios, o que fazer no caso de um morador fechar uma saída de um loteamento, impedindo a passagem de outros transitar no local? Quem não concorda vai passar por onde? Ele diz aqui, inclusive ele manda aqui umas fotos, fechou a passagem que dá acesso à rua de trás. Com isso, abriu uma cerca ao lado obstruída. O que fazer neste caso
se o dono do terreno aparecer e fechar também, no caso a cerca, que fizeram. Isso no loteamento Morada da Bela Vista, na Maria Preta. Então não é isso que não. Teve um caso recente que me perguntaram sobre isso. Se existe essa passagem, já é antiga, uma passagem já consolidada, então, como eu falei, pode ser pela via judicial. O mais interessante, eu tenho certeza que o doutor Julimar, aqui na promotoria de São Antônio de Jesus, vai resolver isso com muita facilidade, muita tranquilidade. Se dirige ao Ministério Público, fica próximo ali à ADIB, pode procurar o doutor Julimar, que eu tenho certeza absoluta que ele vai lhe dar toda a assistência para poder chamar a outra parte que fechou aí no loteamento, para que tudo seja resolvido da maneira mais amigável. Se não, o doutor Julimar, após esse termo de ajustamento de conduta, se ele não se não agir com a prudência, vai tomar as medidas judiciais cabíveis na medida que ele é o custos legis, né, o fiscal da lei. E isso aí, sem sombra de dúvida, deve ser observado nessa passagem para que a pessoa não fique presa, não fique constrita a determinada área. Ok, já estamos chegando ao final do nosso programa. Aqui vai... Nos atendeu muito bem, o caldo de camarão lá é espetacular. Espetáculo. E um abraço para a dona Araci. Araci, lá da URBS 2, uma pessoa fantástica, certo? Então, para o nosso amigo do Chaveiro Aliança, esse cara é o Bambambam Vivaldo. Raio do Cardoso, meu irmão, um abraço, fique com Deus. Suas considerações finais, doutor Rodrigo Mota. Professor, só tenho a agradecer pela oportunidade, desejar a todos um excelente final de semana e deixando registrado aqui o meu abraço a toda a equipe que tá junto aí, que acompanha pelas redes sociais, que tá lá ligadinho no Rodrigo Mota Sage. Mandar um abraço à amiga Cida, a Morgana, a Rodrigo Kikito, a mestre Jorge Patuá, que está sempre acompanhando nosso trabalho também. Mandar um abraço para uma senhora de 96 anos, chamada Dona Maria, aqui da Ladeira do La Itália, mãe da professora Raimunda. Então, deixar aqui registrado, porque eu fui fazer uma visita essa semana ela estava no quarto e eu não sabia. Aí eu estava conversando na sala com Dona Raimunda, que se recuperou, graças a Deus, de um infarto, foi um susto, mas está 100% recuperada. E nós estávamos batendo um papo lá com Dona Raimunda, de 72 anos, e quando mais tarde a filha de Dona Raimunda chegou, foi lá no quarto, a avó dela perguntou assim: esse homem que está aí fora é grande? Pela voz, ela é... Então, um beijo, Joilma, um beijo, Jordana, um beijo, Dona Maria, muito obrigado pela atenção e pela sua longevidade. Então, só deixo registrado aqui, um abraço a todos, se eu esqueci aqui, me perdoe, Dalmar, José Carlos, Carlinhos, aqui da Central Mose, também que não perde um programa, ao meu pai, à minha mãe, a todos, ao meu filho também. Então, muito obrigado, fique com Deus, excelente final de semana. Driele, suas considerações, Driele? É sempre bom estar aqui aprendendo, né, com a doutora Lia, com o doutor Rodrigo Mota. Isso. Doutor Rodrigo Mota. Zacarias, professor Pedro. E se você gostou desse programa, compartilhe, envie para as pessoas. É sempre bom, enquanto a gente está aprendendo, levar informação para outras pessoas também. Um abraço a todos e até o próximo programa. Zacarias, suas considerações finais. Eu queria agradecer ao professor Pedro Barroso e toda a bancada que está aqui sentado nessa mesa, participando. Eu queria agradecer que nós aprendemos muito aqui nessa mesa aqui. É uma mesa que nos acolhe, essa mesa faz nós aprender e passar mensagens boas para o pessoal que está no campos rurais, aqui na zona urbana. Então as pessoas ouçam a rádio e começam a enviar as propostas deles para saber o caminho que deve ser tomado. Então aqui nós estamos aqui aprendendo e resolvendo também os problemas deles, né? É verdade. Resolvendo o problema dele. Então eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão ouvindo essa rádio aqui agora. Agradecer o pessoal da zona rural que está ouvindo também, os participantes. Eu quero deixar um abraço para todos os produtores rurais da agricultura familiar, o pessoal do sindicato, o Pedro, Neném, secretário-geral, o irmão Ciro,
e todos aquele que compõem aquela chapa rural ali. Vamos dar as mãos, segurar na mão de Deus, tocar para frente. O irmão Eduardo ali, que dia 9 nós estamos no Comum do Rio da Dona, lá no irmão Círio. Então, quero convidar o pessoal do Comum do Rio da Dona, um vai passando para o outro, para no dia 9 nós temos aí uma porcentagem boa de gente para ouvir uma palestra sobre amostra de solo e o que a gente tem do sindicato para passar para vocês aí. Então nós vamos ter vários projetos aí, nós estamos correndo atrás de um calcário aí para levar para vocês depois da amostra de solo, nós estamos correndo atrás aí de um banco de semente. Zacarias, então, nós estamos aí. Está resolvendo muita coisa boa para os trabalhadores rurais, não é, Zacarias? Pelo sindicato. Zacarias, a gente vai lhe trazer numa outra oportunidade de novo. Você é um cara muito atarefado, mas é convidado para vir no próximo sábado. Pronto, pessoal, sábado. Um beijo. Direitos e deveres.